Em Lucas 7, 11 a 17. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, ia saindo o mendigo. O defunto era filho único de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: "Não chore." Então ele chegou mais perto e tocou no caixão, e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Moço, eu ordeno a você, levante-se." O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe. Todos ficaram com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: "Que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo." Leiamos todos juntos. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Bom, geralmente, as leituras que eu costumo fazer dos evangelhos, das homilias, eu costumo fazer a leitura toda inteira, eu sozinho, né? E hoje eu propositalmente propus a leitura com todos participando, um pouco também para entrar no espírito de Lucas, no espírito do evangelista Lucas, porque Lucas é um evangelista inclusivo. A diferença, né, diferente de Mateus, que é um judeu que escreve para judeus, Lucas é um gentio escrevendo para gentios. Então ele era discípulo de Paulo, acompanhou Paulo durante sua caminhada, até durante as prisões, e foi contaminado, no bom sentido, com esse espírito inclusivo. Então esse é um livro escrito de gentio para gentio. E lá na primeira parte, ele diz a que veio, né? No primeiro versículo ele fala que está fazendo o relato mais fiel possível às coisas que aconteceram. E o destinatário dessa carta, né, desse evangelho, é Teófilo. Aí se fica, quem é esse Teófilo, né? Então, os estudiosos não chegaram a uma conclusão. Alguns acham que é alguma autoridade importante, mas alguns acham que não é uma pessoa, é apenas um significado. E eu acho mais atraente essa segunda opção, porque Teófilo significa amigo de Deus. Então é uma carta cujo destinatário é o amigo de Deus. Então é praticamente um convite à amizade. Você quer ser amigo de Deus? Então eu vou escrever uma carta e nessa carta eu vou mostrar quem é esse Deus e algumas características que ele tem para você entender de quem eu estou propondo que você seja amigo. Então esse texto ele fala bastante sobre essa proposta. Começamos no primeiro versículo. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Naim é um nome interessante que quer dizer lugar doce ou agradável. Nada a ver com o que acontece depois na cidade, mas esse é o nome da cidade, lugar doce ou agradável. E diz o texto que discípulos e grande multidão foram com ele. E ele, chegando perto do portão da cidade, ia saindo o enterro, e o defunto era filho de uma viúva, e muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena e disse: "Não chore." Vamos parar por aí. A tradução às vezes não nos ajuda e às vezes até atrapalha bastante, porque aqui, quando Jesus vem chegando perto da cidade, junto com várias pessoas que o seguiam, que ele já estava vindo lá de Cafarnaum, já tinha feito vários milagres, e ele chega agora com a multidão o seguindo, acreditando nele, confiando nele, e depara com
essa cena de luto e já de sepultamento. E a tradução diz que ele sentiu pena, mas na verdade pena não exprime com muita profundidade o que ele sentiu. Diz que ele teve misericórdia. Então aqui a gente tem duas palavras chave para o entendimento dessa passagem. Uma é misericórdia e a outra é compaixão, que parecem sinônimos, mas não são. São graduações de reação diante de algo que nos incomoda profundamente e que nos convida a uma ação enérgica e imediata. Uma ação que não pode esperar e que, se não feita, ficará em nós aquele incômodo de não ter feito. Então, primeiro, Jesus sente misericórdia. Misericórdia significa, da tradução, coração miserável, ou seja, o coração que se compadece da miséria, da desgraça humana. E não tem nada mais ruim na existência de uma pessoa do que uma mãe enterrar o próprio filho, ou um pai enterrar o próprio filho. No caso, o relato é de uma mãe. E não é só uma mãe, é uma mãe viúva. Ou seja, a única pessoa que era por ela era o filho, que o texto diz que era o único filho. Então ali ela estava enterrando não só o filho, como também toda a esperança de vida. Ela estava enterrando a sua aposentadoria, porque na velhice era o filho que ia cuidar dela. Quase que certamente o destino dessa mulher era mendigar depois. Então Jesus, ele vendo esse quadro, entendendo o quadro e sentindo essa misericórdia, então ele sente compaixão. Aí compaixão já é um outro nível. Compaixão é a misericórdia posta em ação. Então a misericórdia me impele a agir e eu ajo por compaixão, ou seja, eu tento sofrer o que o outro está sofrendo, assumir o sofrimento do outro, como se meu fosse. E não é para fracos, não. É uma coisa muito difícil de fazer. Dentro do enfrentamento do que o outro está sentindo, de olharmos o que o outro sente, a gente tem algumas opções. A gente tem a apatia, a gente tem a simpatia, a empatia e depois, nesse nível mais elevado, misericórdia e compaixão. Então, a apatia é você não estar nem aí, né? Cada um no seu quadrado, não é problema meu. Morreu, morreu, não fui eu que matei. O que eu tenho a ver com isso? Nem parente meu é. Das costas, vai embora, não existiria esse texto. Simpatia já é um pouquinho mais legal, mas tem o sentido de sentir com, ou seja, pessoas que eu compartilho do mesmo sentimento em relação a alguma coisa. Às vezes em relação a mim mesmo, eu gosto de mim, ele gosta de mim também, ele se gosta, eu gosto dele, somos simpáticos um com o outro, mas às vezes o ódio que ele sente, a gente compartilha, porque às vezes a gente tem uma visão, às vezes ideológica ou política, que é comum e diferente de outras pessoas que têm uma visão oposta à nossa. Então quem pensa diferente de nós é nosso inimigo, então odiamos juntos também. Então também não é tão legal assim a simpatia. Já a empatia é um pouquinho melhor, né? É sentir com, né? Então eu vou sentir junto com a pessoa, também é legal, mas a misericórdia e a compaixão é um nível acima. É você assumir o compromisso do outro como se ele fosse seu. Você não tem nada a ver com isso e você assume. Isso Lucas é muito bom em fazer. Ele é muito bom em fazer. Ele fez isso muito brilhantemente na parábola do bom samaritano. Alguns textos são exclusivos de Lucas. O bom samaritano, esse, Zaqueu, também só tem em Lucas. E ele só pôde escrever esses textos porque ele estava sem as amarras do judaísmo. Então ele escreve textos escandalosos e absurdos para um judeu, mas que para um gentio era uma coisa espetacular. Quando você vai no texto do bom samaritano, está lá o cara caído no chão e o cara que chega para ajudar, ele não tem nada a ver com isso. Não foi ele que assaltou, não foi ele que bateu.
e ele também é movido por misericórdia e socorre aquele rapaz que está lá, vítima de assalto, entre a vida e a morte. Então vamos continuar no texto. E Jesus diz, né, estamos no 13 aqui, ó, quando o Senhor a viu, ficou com muita pena, ou sentiu misericórdia, se compadeceu dela e disse uma coisa que é a pior coisa que se deve dizer para alguém no momento de luto, que é: não chore. Luto é luto, é hora de chorar. Então, à primeira vista, parece que Jesus foi inconveniente, né? Nunca se deve dizer a ninguém no momento de luto: não chore. É hora de chorar, é hora de sentir. Está doendo, a gente perdeu um ente querido, vamos chorar. E quer ajudar, chora junto, abraça, não tem o que dizer, não diga. Chora junto, só dá o ombro. Mas não diga: não chore. Mas Jesus disse. Mas por que ele disse? Porque ele pode dizer. E por que ele pode? Porque ele já sabia o que ia fazer. Ele, diferente de nós, pode superar a morte. A gente pode sofrer junto com a morte de alguém, mas não pode reverter. Então, o que era aparentemente irreversível para as pessoas, para ele não. E sabendo disso, ele disse: não chore. E seguimos no texto, versículo 14. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Paramos aqui. Então agora, depois de dizer uma coisa que aparentemente era insensata, ele fez uma coisa também que não era permitido. Ele tocou o caixão. Não se toca no caixão nenhum funeral judaico. Quando um judeu morre, existem pessoas que são separadas para a função de lavar o morto, vestir, dentro de todo um ritual. Essas pessoas são separadas para isso, só elas podem fazer isso, só elas podem tocar. Depois colocou no caixão, segue o cortejo e segue o enterro. Não se pode tocar no caixão. O judeu ele tem um cuidado com o falecido como se fosse um recém-nascido. Por isso o sepultamento é sempre breve. Então provavelmente isso aconteceu no período da tarde, deve ter falecido na manhã. Então aquela dor estava bem recente. Então o judeu tem esse cuidado como se fosse recém-nascido, porque assim que chegar ao mundo, você já cuida e entrega ao mundo. Assim que chegou a morte, sai do mundo, já entregamos ao destino final. É uma coisa rápida e respeitosa e o mais suave possível. Então Jesus vem e toca no caixão. Aí todo mundo parou porque Jesus mandou? Não, parou não, tipo, pera aí, o que esse sujeito está fazendo? Aí param e desce o caixão. Então Jesus se dirige ao moço e diz, continuando o versículo: eu ordeno a você, levante-se. Ele ordena que a morte recue diante dele. E ordena ao moço: levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar. E Jesus o entregou à mãe. Então aqui, depois que ele ordena ao moço, o moço senta no caixão e fala. Então ele dá um sinal, 2 sinais físicos de que a vida está restituída, que é o levantar e o falar. Levantei, estou aqui, tenho vida. E também participo com vocês aqui, ó, eu falo. Estou 100% junto com vocês. Estava 100% separado pela morte, agora estou 100% reintegrado a vocês todos. E entrega a mãe. E agora vem um fato bem curioso, né? Que no 16 diz: todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus. Por que curioso? Porque ele entrega a mãe e depois disso a mãe sai de cena e o filho também. Não relata a alegria da mãe, não relata a alegria do filho, mas relata a alegria de todos. Todos, aqui diz o texto, todos ficaram com muito medo e louvaram a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Então, apesar de ser uma atitude voltada a uma pessoa individualmente, o significado dessa atitude é coletivo.
Os milagres de Jesus, que em João são chamados de sinais, e aqui a gente pode chamar de sinais, são sinais da sua presença entre nós. E essa presença entre nós tem sempre um caráter coletivo. Ninguém se relaciona com Deus sozinho. A gente sempre repete que aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador pessoal. Não existe Salvador pessoal. Ele é pessoal dentro do seu coração, mas na sua vivência ele não pode ser pessoal. Isso não existe. Desculpe a tradição da igreja. Isso não existe. Não existe vivência cristã pessoal. A vivência cristã é coletiva e sempre foi e sempre será. E é o que o texto nos mostra. Todos se alegraram. Se alegraram porque o menino voltou à vida, sim, mas se alegraram também, e talvez muito mais, pelo que está escrito no texto. Grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Deus não veio salvar aquele menino. Deus veio salvar o seu povo. Por quê? Existia naquele tempo, era um tempo de opressão, era um tempo de vida dura, era um tempo de perseguição aos cristãos, os cristãos expulsos das sinagogas. Precisava de alguém para liderar esse povo. Era um povo sem pastor, sem guia. A sinagoga tinha os fariseus, mas os cristãos foram expulsos da sinagoga. Quem nos conduzirá? Aqui. Está aqui escrito, quem chegou para conduzir o seu povo. Grande profeta Deus mandou. Deus veio salvar o seu povo. E depois vem o versículo 17, que fecha dizendo: essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país e pelas regiões vizinhas. Aqui também a tradução não ajuda muito não, porque regiões vizinhas é muito vago, mas aqui diz que chegaram até a Judéia. Lembrando que a gente está na Galileia. E da Galileia para a Judéia vai uma grande distância, mais ou menos 180, 190 quilômetros, que se você for converter em dias de viagem a pé, é bastante tempo. E também o que o autor quis dizer com Judéia é o seguinte: a distância não só é uma distância física, geográfica, mas é uma distância teológica. A Judéia é o centro do judaísmo, era onde havia até o ano 70 o templo, onde todas as pessoas iam. Então era o lugar onde a nata da religião estava. Onde estavam os sacerdotes, os escribas. Então o judaísmo raiz, o judaísmo mais ortodoxo estava lá. E aqui na Galileia estava o cristianismo, o povo mais pobre, mais humilde, mais desprezado, tanto pelo aspecto financeiro como pelo aspecto teológico. Então o que o autor está dizendo é o seguinte: esses ensinamentos aqui, desse sujeitinho lá de Nazaré, que foi rejeitado pelo seu povo, que chamou pescador, que chamou gente sem instrução, chamou Zaqueu, não para ser discípulo, mas chamou Zaqueu para ser seu amigo, chamou para comer com ele. Zaqueu era o pior sujeito que poderia haver para um judeu. A gente hoje fala assim, tem pecadinho e pecadão, não existe pecadinho nem pecadão, né? Tudo é pecado, mas naquela época não. A pior coisa que um homem poderia ser era igual Zaqueu, era um cobrador de impostos. E o pior homem da época foi convidado a ser amigo de Jesus. Então aí essa notícia de que tem um sujeito no lugar desprezível, seguido por pessoas que não têm importância, fez coisas importantes, chegou ao centro do poder, chamou a atenção dos poderosos, tanto chamou que deu no que deu, né? O poder o calou, mas a morte não. Então essa mensagem de hoje é sobre esse convite. É sobre esse convite de Deus está te chamando para ser amigo. Deus está convidando, eu quero ser seu amigo e eu quero mostrar a minha identidade. E Marcos mostra essa identidade de Deus que não se limita pela lei. A lei não pode ser um limitante
para que a compaixão e a misericórdia aconteçam. Então ele põe Jesus fazendo coisas que a lei não permitia, chamando pessoas que seriam desprezíveis diante da lei, e ele tem liberdade para relatar também outros fatos, além do Zaqueu, como o bom samaritano. Então é esse Jesus que veio por todos nós, para todos nós, todos somos o povo de Deus. Todos, sem exceção, recebemos o convite para sermos amigos de Deus. Esse Deus que tem essa identidade de misericórdia e de compaixão. Esse Deus também que nos convida, sempre tem um puxão de orelha, mas não é um puxão de orelha, eu me incluo no puxão de orelha, mas uma advertência de que esse convite é para ouvir, é para aceitar, é para a gente se alegrar com esse Deus, mas é também para tentarmos imitarmos essas atitudes de Jesus. Diante de um infortúnio humano, não agirmos com apatia, não somente com simpatia, não somente com empatia, mas com misericórdia e compaixão. Esse não é um atributo opcional para a igreja. Essa é a obrigação da igreja. Essa é a face da igreja, essa é a identidade da igreja. Se a igreja chama as pessoas para serem amigas, para estar aqui junto conosco, celebrando, cantando, orando, partilhando a ceia, essa igreja tem a obrigação de ser misericórdia, de ter misericórdia e compaixão para com as pessoas. Grande alegria podemos sentir. Deus mandou um profeta para salvar o seu povo. Que nos sintamos assim, salvos, consolados. Temos um grande profeta, temos o Salvador, temos um mestre, temos um amigo. E que sejamos assim também para todas as pessoas que vivem entre nós, na igreja ou fora dela, na nossa vida, que sejamos também o reflexo dessa amizade que temos com Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.